Olha, meus amigos, nós estávamos aqui ouvindo o professor Moreno e caiu a conexão. Então nós ficamos sem o vídeo, infelizmente. E eu agora não sei se eu consigo salvar o vídeo mais, porque nós realmente ficamos sem o vídeo. Vamos esperar ver se o professor Moreno entra para a gente tentar seguir a partir da leitura do poema que ele estava lendo sobre o voto de Atena. Pena que caiu a conexão. De repente ele sumiu e eu fiquei sem som e eu não ouvia mais o professor Moreno. Vamos ver se eu acho o Moreno aqui. No meio da leitura do Cavafis que ele estava fazendo sobre o voto de Atenas, que é o voto de Minerva. Olá, Agapito, tudo bem? Está normalizada, né? Mas caiu o contato com o professor Moreno. Vamos ver se ele entra de novo. Uma pena. O Moreno estava tratando da chamada culpa herdada, e eu queria lembrar para vocês que a culpa herdada é um dos temas que o direito tem por mais caro. Porque, na verdade, quando a gente analisa a ideia de herdar a culpa dos nossos antepassados, o direito francês, por exemplo, ele previa que se alguém praticasse algum ato de ingratidão, esse ato seria macularia toda a geração. Ou seja, vamos ver agora se eu consigo autorizar que o Moreno a voltar. A culpa do pai macularia, lá, feliz ano novo para vocês, macularia, Moreno, infelizmente, o Hades atuou aqui e fez cair a nossa conexão no meio da sua leitura. Ah, pensei que fosse aqui no meu. Não sei o que aconteceu. Realmente caiu a conexão e nós paramos de ouvir. Eu estou tentando, eu vou botar o cabo no meu celular. Aprendi a botar o cabo, cabear o celular. Calma. E eu estava falando para eles que no direito a ideia de culpa herdada era muito comum na indignidade. O pai praticava um ato, era tido por indigno, e aquilo maculava toda a sua descendência. Então, por exemplo, ele atentava contra a vida do próprio pai, os netos e os bisnetos que nada tinham feito pagavam a conta. Tanto que no Código Civil francês, a culpa era herdada por todas as gerações, no caso de indignidade. E o direito brasileiro muda essa ideia para trazer uma ideia de culpa pessoal, intransmissibilidade da culpa, o que nos parece, para a civilização atual, muito mais justo, né, Moreno? Se eu fiz um ato, mas no Código não Napoleônico também era assim? Era até uma reforma dos anos 2000. Nos anos 2000, eles mudaram a ideia de culpa herdada e nós passamos a ter a culpa só daquele que praticou o ato de indignidade. Agora, Moreno, sabe o que eu ia te... Enquanto, vamos ver se a conexão está tudo em ordem para você seguir com a sua leitura. Eu ia te falar uma outra coisa, que eu não sei se você lembra da obra do Maurice Druon, Os Reis Malditos. Sim, mas claro. E os Reis Malditos, exatamente isso, né? A maldição que o templário, na fogueira, que é o Jacques de Molay, lança, atinge o rei e a descendência toda, né? E daí ficam os reis malditos, quer dizer, eles herdam... A geração que leu Deus, Túmulos e Sábios leu toda aquela série, que depois desapareceu, né? Do Maurice Druon, desapareceu. Completamente. E é uma das obras que, para quem a gente gosta de ler, né, Moreno? É uma delícia, porque ele é um cara que escreve de história contando histórias. Histórica de alta qualidade, né? De alta qualidade. Mas, meu amigo, para a gente não interromper a sua leitura, volta ali quando as meninas responderam, para a gente voltar no Cavafis e prosseguir a leitura. Que ela não o texto do Cavafis? Onde você estava lendo o poema. Então, ela diz, então, a todo mundo que a partir de agora ela reserva um voto para ela. Tá. Isso. Aqui, ó. Me reservei o direito de um voto. Replicaram os juízes. Isso.
como tu, uma deusa que vive entre as estrelas, vais votar aqui entre nós? Não se preocupe com isso. Serei muito cuidadosa no emprego do meu voto. Mas se em algum momento vocês estiverem divididos em duas facções, uma a favor, a outra contra, vocês mesmos farão uso do meu voto, sem que eu precise descer da minha morada celeste. O que desejo, cidadãos, é que vocês sempre sejam misericordiosos com o acusado. O meu espírito abriga uma imensa piedade ancestral, sem limites, coroa da suprema prudência celestial. Portanto, aí se estabelece que o voto de Minerva tem que ser a favor do acusado. Tá? Sempre, não é porque o voto decisório, a gente usa até hoje em reunião de sociedade anônima. Tá? Fazer não é bem, a ideia ela teria incutido de tal maneira esse sentimento nas pessoas que eles, no fundo, estarão votando o que ela votaria. Tá? Estarão votando o que ela votaria. Isso é uma releitura do Cavafis, mas explica bem. Eu sempre julgava o voto de Minerva como o desempate. Né? Então ela tem o voto... Não, não é o desempate só. Né? É um desempate da misericórdia, digamos assim. Essa, Ou seja, é o voto essa, pró-réu. essa situação está dentro da Orestia, ou Oresteia, aquelas três peças do Ésquilo, ah, eram para Marx o grande momento da civilização, quando então se estabelece o mundo do direito entre os homens, julgando os juízes, etc, etc. Perfeito. Ô Moreno, vamos aproveitar que nós estamos falando disso e eu gostaria que você desse uma orientação para os nossos ouvintes que tivessem interesse em começar a ler as tragédias, que são, na verdade, o Moreno usa nas suas aulas muito do Homero, por óbvio, como ele disse agora, é a mitologia homérica, que é aquela que é a base do estudo dele, que ele nos ensina, e obviamente que ele faz remissões constantes às tragédias, além da Ilíada e da Odisseia, as tragédias. E se você fosse recomendar aquelas pessoas que querem começar, mas não têm intimidade Sim. com a tragédia grega, o que você Bom, recomendaria? as tragédias, a mitologia que a gente usa é a mitologia do Homero filtrada pelas tragédias. Por outros autores também. Entre o Homero e as tragédias tem séculos. E as tragédias, então, usavam as histórias, principalmente de Homero, a grande parte usa os mitos da Guerra de Troia, para ler, digamos assim, ver a visão do autor, a visão do Sófocles, do Ésquilo, do Eurípides, porque o espectador sabia da história. Todo espectador grego conhecia a história. Não existia essa noção moderna de spoiler. Não me digam que o Édipo vai ser o assassino do pai. Não, todo mundo sentou lá para saber do que era. É para ver como eles tratavam e qual o viés, eu não gosto dessa palavra, né, mas qual o viés filosófico que eles usavam. Então, a soma das tragédias, que não são tantas, porque foram escritas mais de 1000 e sobraram 100 e poucas, né, dos grandes autores. A soma das tragédias de alguns poetas, mais Homero, forma uma espécie de um corpus. Um corpus que muitas vezes, inclusive, tem discordâncias. O Ulisses, que é um herói mais ou menos na Ilíada, que é o grande herói da Odisseia, é um canalha numa peça do Eurípides, porque, visto do ponto de vista troiano, ele ajuda a cair Troia e manda matar o filhinho do Heitor, o Astyanax, para que ele não vá depois crescer e se vingar. Então, isso forma um grande conjunto de obras. Até por isso que a mitologia indígena nossa, que é riquíssima, a mitologia africana, nunca vai ser da estatura da mitologia grega, não por ser grega, porque teria que ter gerações e gerações de escritores trabalhando com esse tema, isso entrou na corrente sanguínea. Então, hoje a gente lê um mito afro-brasileiro, ou africano mesmo, ou um mito indígena, ele é interessante, mas nos deixa indiferentes. Claro que tinha que ter um Homero, um Heródoto, um poeta, Píndaro, depois os tragediógrafos e tal. Bom, quem vai começar? No colégio que eu estudei, eu tive a sorte, quando nós entramos no primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, o primeiro científico, o primeiro clássico, o professor deu uma lista antes do ano anterior de livros que a gente tinha que comprar para ler.
Nem, mesmo que não lesse nas férias, não tinha que comprar. E ele escolheu, e eu escolheria também a Orestida, ou a Oresteia. Porque na Grécia, o espetáculo de teatro, se alguém convidasse uma moça para ir ao teatro, tinha que se preparar para 6 horas de espetáculo. Porque de tarde havia 3 peças, uma trilogia do mesmo autor, e mais um drama satírico do mesmo autor. Então, era uma espécie assim de continuação, é quase como maratonar uma série, para quem não entende, é maratonar uma série. Então, essa Aurestida, que é a história de Orestes, começa com a chegada de Agamemnon, a morte de Agamemnon, depois a volta de Orestes, encontrando a irmã, que estava também abandonada, e finalmente a vingança e as Eríneas. Isso faz um conjunto, é a única trilogia que escapou além do Édipo Rei. Então as outras perderam-se peças, a segunda ou a terceira. Então quem quer ter uma ideia bem assim, sólida da tragédia, é por ali. Até porque o Ésquilo é muito puro na tragédia. Depois vem Sófocles, e eles chegaram a conviver um pouco, Ésquilo e Sófocles. Aí morre o Ésquilo, continua o Sófocles. Aí vem Eurípides, terceiro, convive um pouco com o Sófocles. Chega a disputar, inclusive. Mas depois ele sobrevive e o Sófocles, velhinho, morre. O Eurípides já é uma nova visão que já não é bem a tragédia pura, porque ele começa a contestar as coisas. Então, como a tragédia sempre é uma lição de humildade para o homem, mas sempre tem uma noção de que o homem não é o homem mau que vai ser punido, porque o homem mau vai ser punido até no Tom e Jerry. Não, é o homem bom, mas que por sua arrogância ele vai cair, ele tem que cair. Então, ele faz cenas, enredos, que são peças belíssimas, Medeia, que é uma peça importantíssima. Ele faz situações em que o homem não tem saída. No Fedra, o Hipólito, que é enteado da Fedra, ele sofre o assédio da mulher, que é a mulher do pai dele, e ele estava dedicado a Artemis, a deusa virgem. Então ele é casto para começar e não vai exatamente trair o pai. Mas Afrodite, que é a deusa do amor, acha que ele é um sujeito que está desrespeitando. Então, a quem ele vai seguir? Ele não tem saída. Ele não tem saída. A quem é que ele vai seguir? Ele vai morrer. Simplesmente vai morrer. E aliás, as tragédias são muito tocantes, porque no fundo elas mostram como isso. Eu e o Moreno conversamos durante a nossa viagem. O grego, vamos só falar do século V de Péricles, para não voltar dos micênicos. Somos nós até hoje. É uma gente que sofre o que a gente sofre, tem os dilemas que a gente tem as dores que a gente tem. Então é incrivelmente o ser humano que se manteve por séculos e séculos. Eu digo até que depois que eu maratonei as tragédias para viajar com você, Moreno, me assustou muito o grau de sofrimento que devia ter no palco grego vendo uma Medeia, que é uma sucessão de problemas e que acaba com um grande problema, quer dizer, que também não é spoiler, todo mundo sabe que a Medeia mata os filhos para ferir Jasão, para machucar Jasão. Então, assim, é absolutamente fantástico. Eu tinha dito aos amigos que começassem por Édipo, porque eu achei que era uma peça eventualmente mais conhecida e de maior, sei lá, facilidade. Mas os meus amigos falaram, não, Simão, não foi boa a sua dica. Então, vamos seguir o mestre Moreno, a Orestia, a trilogia do filho de Agamemnon e Clitemnestra e a volta do Agamemnon de Troia com a Cassandra, que começa naquele homicídio do marido, que a Clitemnestra e o Egito matam o Agamemnon e a Cassandra e assim por diante. Então, essa era a primeira coisa que eu queria te perguntar. A segunda coisa que eu queria te dizer é para a gente aproveitar e falar um pouquinho das suas viagens. Sabe por quê, Moreno? Acho que está numa boa hora para a gente... Até eu queria saber se o Felipe, que entrou aqui na nossa live, gostou ou não gostou do Hermes, do Playmobil que você deu para ele, porque eu não vi até agora uma manifestação dele. Gostou, sim. Gostou, foi uma... ele viu a Atena que tu me desse montada, né? E aí eu trouxe o Hermes, né, para ti. Então... E, Moreno, fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho, já que a gente acabou a viagem recentemente,
do espírito. Eu quero narrar como Sim. participante e depois ouvi-lo. As viagens do Moreno têm um caráter, evidentemente, de uma busca de cultura geral e ensinamentos em loco, ou seja, a gente ouve o Moreno dar uma aula no local em que há um determinado monumento, uma determinada estátua, uma determinada razão para que aquela aula ocorra. E nós temos que dizer também que o Moreno tem a felicidade de ter escolhido como guia uma grega, que é a Tina, que fala português perfeitamente, até brincávamos eu e o Moreno, às vezes melhor do que eu mesmo, e com muita cultura geral. Moreno, fala um pouquinho, o ano que vem vamos voltar para a Grécia? Sim, É isso, no mês de abril? esse roteiro da Grécia, esse é um roteiro que eu considero já pronto. Ele está pronto, ele foi aperfeiçoado ao longo de 6 idas. Essa nossa última eu achei assim das melhores, até porque o grupo era muito participativo, mas os lugares estão bem definidos, a gente consegue ver o que tem que ver, deixa de ver o que não faz tanta importância, e dá dentro de um tamanho, né, de uma viagem de 8 dias, 7 dias. Então vai sair esse em abril. Depois vem a Sicília, que aí seria para onde os gregos se expandiram, que é bem diferente, embora os templos sejam magníficos. A Sicília é um pouco, tem as atrações próprias da Sicília, né? A Sicília, mesmo que não tivesse templos, ela seria uma ilha, era considerada assim a joia do Mediterrâneo, né? Todo mundo queria a Sicília. É É, a É margem é da a ilha que Grécia, né, seria. Moreno? Tanto que os gregos conseguiram dar um jeito, é a ilha que o Zeus teria dado em casamento para Perséfone, como presente para a filha, né? Então, para incluir. Depois nós vamos à Turquia, na verdade não a Turquia, mas a Troia, porque fica lá, porque os gregos saíram para um lado e saíram para o outro. Já que quando nós vimos lá, a Grécia é muito pequena, ela é muito limitada, né? Então eles tiveram que criar todas as cidades na Magna Grécia, lá do lado da Itália, da Sicília, e todas aquelas cidades na costa, que hoje é da Turquia, onde está Troia também. E o quarto, estou preparando, que é como o único troiano que escapou com vida foi Enéas, e ele foge em direção ali à Itália e vai fundar Roma. Esse seria o caminho, o troiano que escapou. Aí vai pegar a Itália, vai pegar Pompeia, né? Tem por recomendação tua, vai pegar Paestum, etc, etc. Então, então, a Itália vai ter Pompeia também. Vai estar lá no A, roteiro a nosso quarta, a Pompeia. quarta viagem, mas isso eu estou montando ainda. Estou estudando para ver as bocas as entradas do inferno que tem lá, a Sibila de Cuma. Mas eu estou estudando com mapa, com a vantagem do Google aqui. Mas isso é para novembro. Isso é para novembro. Bom, eu queria dizer a vocês que, efetivamente, o Moreno tem uma técnica de ensinar que ele abre o seu Kindle e lê nos lugares passagens Sim, literárias, históricas, mitológicas, ou seja, um pouco de cada coisa. Então, realmente, viajar com o Moreno é um must. É one of a kind, é único. Eu queria dizer para vocês que o roteiro da Grécia que eu fiz agora com ele, sim. que é o Peloponeso, e depois Delfos, e por fim regressa a Atenas, foram umas viagens que, assim, em termos de volume de aprendizado em pouco tempo, foi absolutamente imbatível. E mais uma coisa, bons Sim, hotéis, sim. bons restaurantes E e comida boa barata, companhia. comida Então, barata Moreno, e boa, farta, e vinho bom também. nem precisamos dizer que nós bebemos Sim, todas as refeições. Isso acho que a gente pode pular. A gente pode deixar. A minha sugestão, Morena, é que nós façamos, na sequência, você já fez um podcast com a Ana da sim. Porto para contar da viagem, com a Ana Cláudia, nós vamos marcar um em janeiro para conversarmos um pouquinho sobre o seu roteiro de Grécia. Como eu fiz, Sim, sim, eu poderia sim, dar sim, uma, sim. dar uma contribuição aos amigos e amigas do que nós vimos, de certa maneira. E eu só preciso avisar vocês que é o seguinte, a ida com o Moreno e com um mix entre monumentos e museus, porque a excursão privilegia museus. A gente foi não só ao Museu Arqueológico, como ao Museu da Acrópole e E como de aos Delphi. museus de Olímpia e de Magnífico. Delfos, que para mim, eu te falei naquela hora, para mim são museus pequenos e que são absolutamente inacreditáveis. São dois museus assim
que você pode ver em 5 minutos, ou se você quiser ficar um ano, de tamanha beleza que tem esses museus. Nós realmente aprendemos muito. E eu acho, Moreno, que seria interessante pensarmos num podcast futuro para conversarmos um pouco sobre a viagem com você. Para você contar as cidades que a gente passa no Peloponeso, o que se vê, um pouco dos mitos. E eu, como o viajante, Sim. seu aluno, gostaria de dar algumas notas. Eu vou fazer só uma nota para você. Nós vimos coisas incríveis. O Portão dos Leões em Micenas daria para simplesmente parar a viagem e voltar para casa. Porque ele é absolutamente incrível. Mas você sabe, Moreno, que depois de tudo, o templo de Sunium, do Poseidon, como disse o Moreno, onde tinha Atena, tinha que ter Poseidon, porque os dois, afinal, acabaram disputando muita coisa, também é impressionante. Mas você sabe que de tudo, o que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, porque Olímpia, evidentemente, olha, quem tem sonho, vá, porque o professor Moreno é o nosso guia. Eu quero ver agora se eu consigo ir para Sicília com ele, se ele me aceitar, porque eu dei tanto Não, a viagem, no momento que tem interlocutores assim do teu nível, a viagem ficou muito boa, enriqueceu muito. Muito obrigado, querido. Mas eu ia dizer para você que do ponto alto, pela minha não percepção do que nós iríamos ver, foi o Palácio de Nestor em Pilos, porque aquele palácio é absolutamente fabuloso e assim não está naqueles roteiros do mainstream, o turismo mais óbvio. São dois lugares que eu incluí e que a operadora acha estranho lá. É o Palácio de Pilos e o Menelaio também, que eles não põem nunca. O Alto. Que para fazer uma nota, é uma montanha nos arredores de Esparta. Você vê de lá de cima o rio Eurotas, e daí você fica lá em cima, sentado num templo dedicado a Helena e Menelau, e o professor Moreno lê Ovídio como se fosse a carta da própria Helena. Olha, é uma coisa absolutamente incrível. Aliás, eu vou te dizer, Moreno, chovia aquele dia, eu falei, nossa, nós vamos ficar com chuva, em cima do Menelaio, por 2 horas sentado. De repente, o tempo abriu os deuses, né? E o Moreno fez a sua mágica e foi uma viagem incrível. Eu acho que seria legal, se a Ana nos apoiar, que fizéssemos um próximo só de Viajando com o Moreno, para contarmos um pouquinho do seu roteiro e eu vou dando as minhas impressões do que a gente vê. Ela estaria completamente aberta isso aí. Ela está agora com um lugar especial para fazer a live, assim. Bem... até na fazer por uma plataforma tipo Zoom, etc. E olha, quem for viajar em abril com o Moreno, saiba que vocês vão ter o crème de la crème da mitologia e da cultura grega com esse homem. Aliás, que além de tudo, cozinha, isso eu já não sabia, pode dar algumas receitas básicas para os amigos. Tu fica elogiando e tu me embaraça. Eu vou te dizer o que o Freud dizia. Das ofensas eu me encarrego, mas os elogios me enroscam todo, não sei o que fazer. Então, para não te elogiar muito, você falou assim para mim, Simão, você não conhece o Conan Doyle, que não é o Conan Doyle do Sherlock. Eu falei, não conheço. Eu comprei da Grécia, no estante virtual, me entregaram em casa o Companhia Branca, que é ele na Guerra dos 100 Anos. Eu estou acabando. O livro é delicioso. Então, a gente, além de tudo, aprende alguma coisa além da mitologia. Sempre tem alguma migalha em volta ali, tem. E além da Grécia. Mas é isso. Moreno, um excelente final de ano. Eu queria dizer que realmente foi um prazer ter viajado contigo, porque é o que eu gosto. É história, é cultura, é mitologia, boa comida, boa bebida e boa companhia. Realmente. Então, e aí, como diz o Moreno, o almoço a 12 não euros é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Para confirmar que é o preço do almoço. Então, Moreno, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de ensinar, pela sua paixão pelo que faz, agradecer pelo podcast que está simplesmente delicioso de se ouvir, de aprender, e que você tenha fôlego de continuar o projeto, porque a gente faz muito projeto gratuito, eu também tenho minhas aulas no YouTube de graça para os alunos e para as alunas, tem que ter fôlego para fazer coisas
nesse porte. Então, meus parabéns. E Sim, vamos com marcar para certeza. janeiro um bate-papo sobre a Eu vou com a falar Ana, com a Ana. tá bom? Eu só vou me afastar da cidade de 11 a 22. O resto todo estou em Porto Alegre. Final do Mais pro mês. final do mês, a gente marca, É, faz ela usa o por Zoom um sempre. Zoom Ela usa o Zoom e sempre. depois replica no YouTube, Uhum. replica no Instagram, replica aí para todo mundo ter conhecimento. E muito obrigado pela Não, generosidade, pela amizade e pelo e prazer muito que foi a nossa obrigado viagem à assim, Grécia. para receber essa chuva de elogios aqui, né? Tudo bem? Como eu disse, eu fico muito embaraçado, mas agradeço muito. Eu sou um homem de poucos elogios, mas você merece todos. E ó, amigos, tá aqui, ó, livros que não são aquele calhamaço, por exemplo, como a Ilíada, que você vai ler, e ó, de grande utilidade, de grande prazer. Leiam Cláudio Moreno lá no estante virtual, compre o pacote. Cláudio Moreno chega na sua casa e vale a pena a leitura. Moreno, Igualmente. um bom final de ano e Um nos bom ano falamos novo para outra vocês também, bom vez, viu? Natal. Ah, Natal já foi. E amigos, Boas festas. e amigos, é isso aí, amigos e amigas. Sigam e adiram à assinatura, porque a área do assinante dá aquele tchan, é aquela coroa, a cereja do bolo. Vale muito a pena acompanhar o material exclusivo dos assinantes que o Moreno e o Um Felipe têm abraço, produzido. Simão. Obrigado. Abração. Né? Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.